Laser ou LED? Existe realmente diferença entre essas duas tecnologias? Esse é o nosso assunto de hoje aqui nesse pequeno vídeo. Eu vou apresentar para vocês algumas evidências e para desmistificar essa polêmica e as falsas informações que vêm sendo apresentadas e dúvidas de profissionais. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, um minuto, né? E vocês rapidamente vão entender o que eu estou falando, tá? Então, muito bem, eu sou o professor Rodrigo Lopes Martins, PhD, cientista, ex-presidente da Sociedade Mundial de Laser, com mais de quase 30 anos de pesquisa nessa área, e eu vou tirar essa dúvida para vocês hoje, né? Fotobiomodulação, dor, mecanismos anti-inflamatórios, existem diferenças entre lasers e LED? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês uma publicação da professora Tina Karu, uma física russa, que é um dos pilares do surgimento dos tratamentos na época do laser de baixa potência, né? Coisa de 20, 30 anos atrás, aí a Tina Karu foi uma das pesquisadoras mais importantes dessa área. E no seu livro, esse livro aqui, se não me engano, ele é de 2009 ou 2010, que chama 10 Lectures in Basic Science of Laser Phototherapy. Nas primeiras páginas desse livro, e eu tive a oportunidade de conhecer bastante a doutora Tina Caru, lá na nossa Sociedade Mundial de Lasers, e nesse livro ela já coloca, em 2009, aspectos sobre coerência. Nas primeiras páginas desse livro, os primeiros capítulos, Tina Caru faz essa afirmação, né? Eu coloquei aqui a pergunta: a coerência importa? E ela responde nesse livro que na baixa potência a coerência se perde já nas primeiras camadas de pele, ou seja, o efeito biológico não tem a ver com essa característica da coerência, ou seja, primeira restrição quebrada de que o laser de baixa potência seria melhor para os tratamentos aí biológicos, né, os tratamentos na área de saúde, por causa da sua coerência. Então, isso já é uma coisa antiga, pessoal, que nós já sabemos que nos tratamentos de saúde não é a coerência que vai importar, tá certo? Então é importante isso, tá? Quebramos a primeira restrição sobre isso, e eu vou ressaltar uma coisa para vocês. Todos os trabalhos da literatura científica que tentaram demonstrar que o laser de baixa potência era melhor ou superior ao LED em alguma coisa, não conseguiram, tá? Vamos para frente aqui que eu vou mostrar mais coisas. Um outro aspecto de diferenças entre supostas diferenças entre lasers de baixa potência e LED, a gente vê aqui nessa figura, né? Ficou muito bacaninha essa figura. Mostro para vocês aqui. Esse é um emissor de LED, né? De um aplicador de mão aí, com uma única ponteira de LED. E aí eu mostro aqui o feixe, né? Como esse feixe ele tem uma divergência realmente, tá certo? A gente pode ver aí quando ele está em contato com a superfície, né? Ele tá pequenininho ali, e à medida que eu afasto da superfície, existe uma divergência do feixe. Então agora vamos ver um laser de baixa potência. Temos aqui o aplicador, né? Também de mão, uma peça única, e nós podemos observar exatamente o mesmo padrão de efeito. Existe a mesma divergência que é observada no LED, é observada também no laser de baixa potência, ou seja, segunda restrição quebrada sobre diferenças entre lasers e LED. E eu vou apresentar rapidamente para vocês esse trabalho que é muito interessante, né, de um grupo de pesquisadores, esse trabalho é de 2022, que ele fez exatamente uma pesquisa e uma revisão muito aprofundada sobre as diferenças ou similaridades entre laser e LED. Vamos ver o que eles colocam aqui? Esse trabalho não é meu, viu? Então, estou colocando aqui um grupo internacional muito respeitado, falando sobre lasers e LEDs. Vamos ver. Sobre o mecanismo de ação. Laser de baixa potência e LED
como formas da terapia de fotobiomodulação, ou seja, os dois tipos de tecnologia são reunidos dentro da terminologia fotobiomodulação. E as duas tecnologias apresentam efeitos totalmente similares, fotobiológicos não térmicos, sobre mitocôndrias e outros mecanismos também. Mas especialmente o mecanismo mais comum que nós conhecemos, via citocromo C oxidase, gerando aumento de ATP, modulação de sistemas oxidativos e antioxidativos e cascatas de transcrição gênica, os mesmos efeitos. Existe uma convergência total aí de mecanismos biológicos da fotobiomodulação, tanto laser de baixa potência quanto LED. Então, isso vale tanto para laser quanto para LED. Não há distinção, desculpa, não há distinção mecanística essencial entre as fontes de energia luminosa, né? Quando a dose útil chega ao seu alvo terapêutico, tá certo? Que mais? Ainda como convergência dessas tecnologias, para analgesia, por exemplo, vamos falar de dor. Então, nós temos aí a descrição, tanto dor inflamatória como dor neuropática, tá certo? Então, a fotobiomodulação, existem comprovações suficientes de que tanto laser quanto LED vão provocar uma modulação inflamatória e também da dor, reduzindo marcadores inflamatórios. Prostaglandina 2, interleucina 6, TNF-alfa, tudo isso atribuído à fotobiomodulação. Por isso que na Sociedade Mundial de Lasers, a WALT, a World Association for Laser Therapy, quando eu fui presidente, nós colocamos, né, criamos esse termo fotobiomodulação e reunimos lasers e LED debaixo desse termo fotobiomodulação. Não foi à toa, né? Se fossem coisas diferentes, que realmente tivessem diferenças significativas, nós não teríamos colocado isso debaixo do termo fotobiomodulação. Então, tudo isso é atribuído à fotobiomodulação, tanto laser de baixa potência quanto LED, né? Fazendo uma leitura crítica desse trabalho, nós mostramos que, biologicamente, a fonte de energia luminosa, laser ou LED, não é a variável primária, não é a variável primária. O que manda é a janela de dose, parâmetros, parâmetros ópticos, fótons úteis chegando nos seus cromóforos e sendo absorvidos pelos cromóforos. Então, a absorção da luz pelos cromóforos não depende nem de colimação, nem de coerência. Que mais? Esse artigo também mostra, ele faz uma compilação de revisões, meta-análises, artigos clínicos na área de dor, joelho, osteoartrite, pós-artroplastia, fibromialgia, dor lombar, dor cervical. E aí ele destaca em todas essas áreas, né, que a melhora da dor é função de quando a fotobiomodulação é aplicada nas suas doses de energia corretas, tá? Tanto a modulação da dor inflamatória quanto a dor neural, a dor aguda, né? Muito bem. Então, olha, osteoartrite, artroplastia, fibromialgia com efeitos favoráveis, com protocolos, inclusive multicomprimentos, né? Pode fazer combinação laser com LED, pode usar mais de um comprimento de onda também, só do LED, por exemplo, vermelho com infravermelho, dor cervical, lombalgia, efeitos positivos em tudo isso. Então, sempre que os estudos relatam protocolos com LED ou laser dentro da janela de dose correta, os desfechos convergem. E quando não funciona, é porque existe erro de aplicação, tá? Então, o que é mais comum com todos os profissionais é eles não entenderem a correspondência de doses de energia e cometerem erros de aplicação. Então, precisa entender dosimetria, mecanismo e aplicação, protocolos de aplicação, tá certo? Muito bem. O que mais que esse artigo nos traz também? Reforça a resposta bifásica, né? A necessidade de se cobrir uma grande área, a área total da patologia. Então, as doses desse artigo mostra doses que nós fizemos, eu, professor Ian Biordo, fizemos as tabelas de dose de energia lá da WALT, né?
E aí, se, como nós sabemos, as doses de energia forem corretas, vai funcionar tanto o laser quanto o LED. Mas o que que é crítico nisso? Na prática clínica, LEDs modernos, especialmente aqueles de alta irradiância em formato de painel, potência, eles conseguem entregar uma fluência e uma cobertura muito efetiva, porque é muito complicado você pegar grandes áreas, uma dor lombar, por exemplo, fibromialgia, muitos pontos, né? Então, nós temos muita vantagem se nós tivermos painéis, né? Clusters grandes, painéis de LED que são capazes de cobrir grandes áreas com uma alta potência, uma alta irradiância, uma alta emissão luminosa. Isso vai ser extremamente benéfico para retirada da dor, especialmente aquela dor aguda. O paciente chega para você com dor aguda e você tem uma ferramenta de alta irradiância para poder retirar e o paciente sair da seu consultório sem dor, né? Então, existe correspondência entre LED e laser de baixa potência. Para finalizar, a minha resposta definitiva é sim. Condicional à dosimetria, evidências sugerem que existe total equivalência clínica funcional entre lasers e LED, né? Se for usado na faixa espectral correta, no comprimento de onda correta, com as energias corretas, tá? Sendo que a vantagem do LED é você possuir aí equipamentos de alta irradiância que não têm efeito, vamos dizer assim, danoso ou destrutivo para a pele, né, podendo cobrir grandes áreas, e aí a gente tem vantagem de conseguir, por exemplo, tratamentos interessantes, porque no LED você consegue dimerizar essa potência, você consegue variar a potência no equipamento, né, e aí você consegue tratar grandes áreas, tanto na modulação de processos inflamatórios e dor inflamatória, quanto na retirada de uma dor aguda, se você precisar trabalhar com altas potências e altas irradiâncias, que é altamente efetivo. Então, essa é a minha dica de hoje. Fiquem com Deus, né? E fique ligado aí para novas dicas sobre fotobiomodulação, tá ok? Muito obrigado e um grande abraço.